que o Senhor tem algo a compartilhar, porque enquanto eu pensava o que compartilhar, o Senhor me falou, você vai compartilhar o seu testemunho, você vai compartilhar o que você fez para ouvir Jesus. Aí eu falei, mas de Deus eu ainda estou tentando ouvir algumas coisas de Jesus. Ele falou, mas você já ouviu alguma coisa, o pouco que você tem, então entrega. Né? E eu creio que é isso que o Senhor quer falar com a gente, né? Tem falado. Eu constantemente, nos meus momentos de baixa, eu não sei o que falar, mas eu vou lá nas minhas anotações, e aí eu trago à memória aquilo que traz esperança, eu trago à memória aquilo que Deus falou. E eu acho que nesses momentos onde a gente compartilha uma palavra, eu acho que é importante, porque assim, sabe festa americana? Cada um traz um prato? Né? Eu tô trazendo um prato que vocês não têm hoje. Do mesmo jeito que quando a gente senta à mesa, o Lucas, a Rosinha, a Fátima, eles vão compartilhar algo que eu não tenho. Porque vocês já leram mais de uma vez um livro na vida? Qualquer livro aleatório, né? Uma vez você leu, falou com você uma coisa, depois você leu, você viu outra coisa, não é verdade? Né? E vai ser sempre assim, porque são momentos da nossa vida diferente, fases da nossa vida diferente, e se a gente se permite, a gente está sendo sempre alimentado de uma forma diferente. E eu creio que quando um irmão está compartilhando, nós precisamos anotar, porque aquilo que Deus falou com aquele irmão, ele vai falar com a gente, pode ter certeza que ainda vai falar de uma maneira ainda diferente do que falou comigo. Mas isso vai se tornando alimento, porque vão ter dias que a gente não vai ter força para preparar o próprio alimento. E a gente tem o alimento que o irmão um dia preparou para a gente. Amém? Então anotem, não só hoje, mas anotem sempre. Sempre que você tiver o seu tempo com Deus, sempre que você for para algum lugar para ser ministrado, né? Não só aqui no domingo, mas nos grupos, né? Se falou alguma coisa, já anota ali que te chamou atenção, porque Deus está falando o tempo todo. Essa é a verdade. A gente está falando sobre sermos restaurados e reaprender a ouvir a voz do Espírito, reaprender a ouvir a voz do Filho. Semana que vem, reaprender a ouvir a voz do Pai. Mas também não adianta só a gente reaprender a ouvir e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque daí não tem necessidade dele ficar falando o tempo todo, que foi o que eu falei na semana passada. Né? Às vezes Deus não está falando novas coisas porque você não valorizou a primeira coisa que ele falou, o que ele vai falar mais. Né? Então é importante a gente dar ouvidos e obedecer àquilo que ele fala. E uma das coisas que eu creio que é, né, um bom conselho de Jesus é guardar, né? Que é quando ele fala que aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que pensa ter, até o que tem lhe será tirado. Né? E eu creio que quando a gente sabe que tem e guarda como quem tem, a gente vai receber mais. Então, se quiserem, anotem tudo que Deus tem pra gente essa noite. Amém? Amém. Vamos orar? Não que a gente já não estivesse orando até agora, né? Mas eu creio que Deus quer falar algo, né? Através desses conselhos que eu anotei aqui, para a gente poder ouvir mais Jesus. E esses conselhos me incluem também. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele pode falar além do que eu anotei. Então a gente pede para ele me capacitar, né? Paizinho, obrigada por esse tempo, obrigada, Senhor, pela minha vida e por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pela forma que o Senhor tem me conduzido, obrigada pela vida dos meus irmãos e pela oportunidade que nós temos de juntos compartilhar da tua palavra, nos alimentarmos daquilo que de fato traz vida, aquilo que de fato nos nutre para viver. Peço que o Senhor me capacite, que o seu Santo Espírito fale comigo e que eu seja a tua boca, Senhor, que tudo que vem de ti seja falado e tudo que não tem a ver contigo fique calado. Em nome de Jesus, amém e amém. Filho, faz um favor para mim, traz um copinho de água. Tô rouca, eu acho que foi o Sereno da semana passada, a pessoa que falou do Sereno, no outro dia já acordei com dor de garganta. Mas eu compartilhar com vocês, eu anotei, nem sei quantos conselhos são, eu só fui anotando. Eu estava um dia dessa semana à noite orando e pensando, na verdade, no que eu ia compartilhar a partir do que a gente meditou lá no Só por Hoje, né, nas meditações dessa semana. E aí eu fiquei pensando, né, em tudo que estava falando, em cada dia das meditações ali dos nossos devocionais. E teve um dia à noite que eu deitei assim e fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar? Obrigada, filho.
que o Senhor quer falar comigo, né? Porque eu acho que antes dele querer falar com alguém, ele que deve estar querendo falar comigo. Sempre que ele pede para eu compartilhar a palavra, eu falo, Ih, Deus está querendo me tratar em alguma área que eu não estou percebendo. E eu creio, de fato, que ele queria, né, me trazer à memória algumas coisas. E aí eu deitei na cama, já estava bem tarde, eu estava super cansada, e aí começou a vir um monte de coisa assim, tipo frases assim, faça isso, sabe? Como se fossem conselhos mesmo. Aí eu tive que levantar, porque eu não durmo com meu celular perto de mim, eu ponho para carregar longe, justamente para não ficar no celular na hora de dormir. E aí eu tive que levantar, pegar o celular e anotar bem rápido, assim, as coisas que estavam vindo na minha cabeça, porque eu sabia que se eu dormisse eu ia esquecer, e aí já era, eu ia ter que pensar em outra coisa para compartilhar. E é isso que eu tô falando, sabe? A gente precisa ter esse cuidado de, na hora que Deus fala, anota, porque a nossa mente, ela nos sabota, nossa vida é agitada, nossa mente é acelerada. E aí, se a gente não anota na hora, vai acontecer da gente esquecer, deixar para depois. Pode ser que um momento você lembre, mas há uma grande chance também de você não lembrar, né? Então, eu faço isso, eu tenho aprendido a fazer isso, né? Sempre que vem uma coisa na minha cabeça, ou sempre que alguém vem me entregar uma palavra, eu já ponho para gravar, justamente por isso, para eu sempre lembrar daquilo que Deus está falando, né? E aí começou a vir frases específicas na minha cabeça, eu anotei elas e eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito que eu vou ser bem objetiva, não vou ficar dando rodeio, mas eu creio que são conselhos para a gente, de fato, ouvir Jesus e, na verdade, ser restaurados da nossa história, né? Jesus, ele ocupa uma posição de irmão mais velho, né? Eu não sei se todo mundo aqui tem irmão ou irmã mais velha, né? Mas isso já é um problema, porque todo irmão mais velho, né, acaba, tipo, de certa forma, competindo ali com o irmão mais novo por ciúme. Isso é normal, gente, de criança. A criança nasce, fica com ciúmes, é normal, né? Eu sou a irmã mais nova, eu sofri com as duas mais velhas, né? Porque aí eu cheguei na minha adolescência, fui fazer coisas que elas não podiam fazer na adolescência, eu ficava ouvindo, quando eu tinha idade dela, eu não fazia isso, não. Eu nunca podia fazer nada, porque daí elas ficavam me boicotando lá para minha mãe, e eu sempre ficava com muita raiva delas, e elas com muito ciúme de mim. Olha, bullying, se existisse bullying naquela época, minha gente, eu sofria muito bullying, e era das minhas próprias irmãs. Por quê? Porque era ciúme, claro, é uma luta do ser humano mesmo, de aprovação, de querer um cuidado. E isso, de certa forma, eu não percebi o quanto podia distorcer a minha relação com Deus, né? Eu sei que eu sempre compartilho, eu acho que toda vez que eu compartilho uma palavra, eu trago à memória o Ministério de Sozo, porque para mim o Ministério Sozo, ele é assim, abriu a minha mente em relação à minha vida com Deus, em reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E da mesma forma é inevitável pensar que eu, por muito tempo, tive dificuldade de colocar Jesus no lugar de irmão mais velho, por ter algumas questões específicas para resolver com as minhas irmãs mais velhas. Né? Mas eu não tive irmã mais velha, eu que sou irmã mais velha. Mas o irmão, de forma geral, tanto mais velho como mais novo, ele ocupa esse lugar. Eu não tenho irmãos, mas você teve amigos. Alguém que você colocou nesse lugar de irmão. Na sua história, alguém que você cresceu junto na escola, ou é amigo até hoje. O irmão não precisa necessariamente ser um irmão de sangue, mas é alguém que ocupou essa posição. E, como qualquer outra pessoa que vive nessa terra, não é perfeita, né? Eu acho que o único que foi perfeito, que a gente ainda não encontrou erro algum, foi Jesus, né? Até os grandes mestres, as grandes referências religiosas, né? Papas, freiras, Madre Teresa de Calcutá, Buda, Gandhi, sei lá, tantos mestres de tantas referências religiosas, todos eles foram referência em até uma área. Chegou o momento que eles foram totalmente carne, totalmente humanos e nada Deus. O único que foi 100% Deus foi Jesus. Então, assim, todo mundo tem uma falha em algum momento da vida, tem um erro, uma frustração, e aí isso acaba influenciando a nossa forma de ver a pessoa da Trindade, Jesus. Né? E é esse lugar que eu queria que a gente restaurasse, se permitisse mesmo entrar nesse lugar de restauração. Calma aí, gente. E aí, pensando nisso, né,
um dos conselhos, né? O primeiro conselho, mas não por ordem. Eu nem tenho ordem aqui, gente. Eu nem parei para pensar assim, primeiro isso, depois aquilo. Eu fui anotando e vocês quiserem vão anotando também, né? Um primeiro conselho que eu quero dar aqui é: dê atenção aos seus sentimentos, né? A alma sente. Então, tudo que você sente faz sentido, gente. Não é do além. Só que dê atenção aos seus sentimentos não quer dizer dê ibope aos seus sentimentos. São duas coisas totalmente diferentes. Você sentiu, você precisa prestar atenção, a sua alma está falando alguma coisa, mas não paralise a sua vida por causa dos sentimentos. Tudo que a gente sente tem um fundamento, veio de algum lugar, tem uma origem. E às vezes são memórias que estão lá no nosso subconsciente, a gente não faz nem ideia do porquê que a gente está sentindo, mas ela existe. E se a gente não percebe que há um sentimento, uma memória inconsciente, a gente paralisa a nossa vida naquele sentimento. E aí a gente acaba dando ibope ao sentimento. E quando a gente dá ibope ao sentimento, normalmente, a maioria das vezes, a gente se coloca no lugar de vítima. E aí é onde abre a porta do medo na nossa vida. Porque quando a gente se coloca no lugar de vítima, a gente para tudo e se move a partir do vitimismo. Daquilo que aconteceu na nossa história. E aí a gente não tem mais Jesus como uma referência. A gente tem o nosso trauma, o nosso medo, aquilo que foi mexido em nós de alguma forma como a nossa referência. Então, os nossos sentimentos, eles existem. Foi Deus que criou e ele é real. Mas nós precisamos saber submetê-los ao Espírito Santo, que entra aquilo que a gente falou na semana passada. Eu estava dando uma olhada na minha palavra da semana passada e teve uma coisa que eu não falei, ainda falei para o Thiago, eu falei, às vezes eu fico tão engessada no que eu escrevo, né, que hoje eu estou tentando eu escrevi pouca coisa de propósito, para eu não querer ler tudo, para eu só falar e fluir. Porque às vezes é a minha luta, perfeccionismo, confessando pecado aqui, é uma luta para mim. Por quê? Por quê? Performance. Por quê? Aprovação. Por quê? Fui rejeitada quando criança. Vocês entendem o que acontece? Né? Sofri bullying, logo queria aprovação, logo queria ser aprovada de um jeito específico, comecei a ser perfeitinha em tudo. Se for olhar lá para trás, eu fui uma criança ótima, fui uma adolescente ótima, nunca me envolvi com coisas graves, né? Na verdade, fui usar a primeira vez algum tipo de droga, depois que eu estava casada, tinha filho, olha o tipo da pessoa. Enquanto os jovens estão tudo vida louca aí. Por quê? Esse padrão de perfeccionismo, de querer fazer tudo certinho. E aí, essa mania que às vezes ainda tenta vir sobre mim, me engessa. E aí eu percebi que uma coisa super importante eu não falei semana passada, sabe por quê? Porque não estava escrito aqui. Aí eu falei, eu não vou mais ficar escrevendo tudo, porque senão eu vou ficar querendo ler tudo passo a passo, passo a passo, e acaba não fluindo. Não que não tenha sido o Espírito Santo que falou, porque quando eu escrevi, eu estava com o Espírito Santo, ele estava falando e eu estava escrevendo. Mas muitas vezes eu acabo me engessando, né? Então eu não quero mais ficar parada e engessada. Então o próprio Espírito Santo já falou comigo da pregação passada. Né? É muito doido, né? Meu, pegadinha total, assim. E uma das coisas que eu não citei semana passada, embora eu tenha colocado na meditação, quem fez as meditações todos os dias da semana caiu nessa, que é para reconhecer o Espírito Santo, para você reconhecer, né, se de fato é a voz do Espírito Santo que está falando com você, é simples. É só ver se tem o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, paciência, paz, benignidade, bondade, domínio próprio. Cara, tem isso, é Deus falando. Não tem isso, cara, vira a página, vai procurar Deus falando, que ele não está falando ali, não. Você entende? E aí eu fico pensando, porque assim, os nossos sentimentos, eles existem, mas eles estão nos levando mais para o espírito ou mais para a carne? Eles estão nos levando a buscar esse lugar, né, de amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, ou eles estão nos levando para um lugar onde eu sou a vítima, eu preciso de atenção, porque isso são coisas que vão nos impedir de perceber o que é que Deus está falando. O que é que Jesus, se tivesse na mesa ou tivesse sentado com você naquele momento onde você está sentindo aquilo, o que é que ele está falando?
Essa é a primeira coisa que você precisa parar para perceber. Isso está sendo conduzindo por quê? Porque o sentimento, ele vai vir, gente. É que nem pensamento. Você não consegue, né? Tipo, você pode até, tipo assim, tentar reprogramar o que você está pensando. Mas pensou. Não tem mais o que fazer. Já veio na cabeça. E agora, o que eu faço? Pensei. Eu posso dar ibope para os meus pensamentos. Mas eu já pensei, já veio igual o sentimento, né? Por exemplo, sei lá, você passa alguém na rua e dá um grito, você leva um susto. Você sentiu, o coração tá batendo mais forte, você não tem mais o que fazer, você já sentiu. E agora, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar, ai meu Deus, ou você vai falar, meu Deus, né? Volta o controle, domínio do corpo. Vocês entendem? E a mesma coisa com todos os outros sentimentos, né? Principalmente para quem tem a luta com as doenças da alma de forma mais profunda, que é a ansiedade, depressão, né, o TDAH, todos esses transtornos, eles são alimentados principalmente a partir da falta desse discernimento. Quem é Jesus aqui? O que o Espírito Santo está querendo fazer nesse lugar? Né? Então, dê atenção sim aos seus sentimentos, porque se ele veio, é porque Deus permitiu para que você pudesse dar um passo além, viver um novo nível de amadurecimento e de crescimento, e às vezes é um pretexto de Deus até para uma relação, para qualquer coisa, porém, não dê ibope, não se vitimize, não encontre esse lugar, né? Amém? Outra coisa, né? Reconheça os seus erros, se arrependa. Eu acho que essa é a parte mais difícil, principalmente para quem sempre fez tudo certo. Ou para quem fez coisas muito erradas. Por exemplo. Como é que é? Como é que é o quê? Ah, tá. Reconheça seus erros, se arrependa. Por quê? Por exemplo, uma Ágata, né? Que sempre faz tudo certinho. Eu tenho muita dificuldade, tô falando sério, muita dificuldade de reconhecer o meu erro. Muita. Uhum. Tu tá concordando? Eu não falei nada. Fica quieto, guri. Não fui nem eu. Mas é por quê? Porque é uma luta. Porque eu sempre faço tudo certinho. Então eu tenho dificuldade de reconhecer o meu erro. Agora, sim, quem erra muito grande também tem dificuldade de reconhecer erros pequenos. Por exemplo, matei, roubei, bebi, cheirei, sei lá, fiz tudo errado. Tudo que o mundo diz que é errado mesmo. Aí, quando faz uma coisa pequena, não percebe. Porque eu já me arrependi diante do meu grande erro. E a verdade, gente, é que pecado não é só matar, roubar, cheirar, mentir. Não é só isso. Pecado é errar o alvo. Então, o que acontece? É pecado eu comprar comida e dar para o morador de rua ali da esquina? Pode ser. Olha que doideira, já pensou? Sabe por quê? Se eu não estou sensível à voz de Deus e dou comida para o cara, podia ser que Deus não queria que ele comesse naquele momento, porque a fome iria fazer ele levantar para fazer algo pela vida dele. E aí eu sabotei a salvação dele, porque eu não percebi que Deus não queria que eu desse naquele momento a comida para ele. E tudo em prol do bem, em prol do bem. Em nome de Jesus a gente ainda faz essas coisas. Então, pecado, gente, não tem a ver só com matar, roubar, né, e fazer as coisas absurdas que a gente sabe que por lei é pecado. Tá claro, tá na lei, gente, não pode. Pecado é errar o alvo. Tudo que eu faço que não foi o próprio Pai que planejou, que orientou, eu estou em pecado. E aí entra a gravidade. Entra a nossa dificuldade de reconhecer, de aceitar, mas se nós não reconhecermos e aceitarmos, a gente se limita a ouvir de forma clara a voz do Filho. Porque ele foi perfeito em todos os momentos. Ele foi o Deus que curou o leproso, ele foi o Deus que curou o cego, mas ele também foi o Deus que entrou no templo e virou a mesa. Imagina se eu entro aqui e viro a mesa. Vocês vão falar, eu tô louca.
Está em pecado, rebelde, irada. Não é verdade? Vocês conseguem imaginar aquele Jesus que a gente sempre fala, calmo, manso, suave, chegando no templo e virando a mesa, surtando? Não dá para imaginar essa cena, porque a gente construiu a cena de um Jesus perfeito aos nossos olhos. Isso que é doideira. E nós precisamos, na verdade, construir a imagem de um Jesus perfeito aos olhos do Pai. Que é um Jesus que estava sensível o tempo todo à voz do Pai. Então, nós precisamos construir essa relação com o Espírito Santo a partir desse caminho que é Jesus. Então, se nós não reconhecermos que temos erros, que tem coisa que a gente faz no automático mesmo, que eu nem percebi que Deus estava querendo fazer o contrário. E às vezes era coisa que é na boa intenção, de verdade. Né? Às vezes eu e o Thiago, a gente percebe coisa entre eu e ele mesmo, que ele fala, poxa, por que você fez isso? Poxa, mas eu fiz para ajudar. Errei o alvo. Não era para fazer naquela hora aquilo ali. Né? E reconhecer agora. Poxa, eu fiz com boa intenção, agora eu vou ter que te pedir perdão, me arrepender de uma coisa que eu fiz com todo o coração. Gente, isso é muito difícil. Só que isso limita a nossa sensibilidade à voz de Jesus. Porque Jesus foi perfeito o tempo todo. E aí, se a gente não olha para ele e pergunta para ele o que ele faria, a gente não desfruta desse lugar de plenitude. Tá fazendo sentido para vocês? E quando a gente entra nesse lugar de se arrepender, a gente consegue perceber que a gente é falho. E aí a gente consegue encontrar um perdão. Porque se a gente se arrepende, a gente pede perdão. De verdade. Não é remorso, que é diferente de arrependimento. O remorso traz culpa. Né? Então, Pedro negou Jesus, se arrependeu e correu para ele. Judas negou Jesus, traiu Jesus, teve remorso e se enforcou. São resultados diferentes. O remorso gera morte, o arrependimento gera vida. E aí, quando nós percebemos que somos falhos todos os dias, eu posso falar por mim, não posso falar por vocês, mas eu falho todos os dias, porque nem tudo que eu faço eu fico perguntando para o Espírito Santo, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, né? Até coisas simples assim, ó. Se a gente começa, né? A gente tem a Escola Real, né? A maioria já conhece, já ouviu falar, ou participou, né? E na Escola Real, uma das metas, né, durante o processo ali da Escola Real que a gente faz, da imersão, é a pessoa fazer tudo orando em línguas. Né? Então, passar pano no chão orando em línguas, lavar louça orando em línguas. Por quê? Porque tudo é santo. A gente aprendeu a dicotomizar, né? Então, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular, essa é a roupa do culto, essa é a roupa do trabalho, essa é a roupa da escola, a gente vai botando roupas, né? Só que tem roupas que não cabem em certos lugares. Quando nós nos santificamos e encontramos Jesus, de fato, é uma roupa só. Jesus não ficava de roupa, ele era ele, 100% ele. Né? E às vezes a gente está fazendo uma coisa, outra coisa no automático. Por quê? Por exemplo, eu me converti com 25 anos. Né? São 25 anos aprendendo a ser quem eu sou. Agora, do nada, quem se converte mais velho lascou, né? Né, dona Fátima? Mas eu tô brincando, mas no fundo é verdade. Você pensa, você passa 25 anos fazendo tudo desse jeito, do jeito que a mamãe ensinou, do jeito que o papai ensinou, do jeito que eu aprendi a viver a vida assim. Teve gente que teve que aprender mesmo na marra, porque senão morria. Aí agora, do nada, tudo que eu faço preciso perguntar pro Espírito Santo. Cara, eu tô com pressa, não dá tempo de perguntar pro Espírito Santo. Conheço pessoas que colocaram o chat GPT como Espírito Santo, porque o Espírito Santo demora muito para responder, então é mais fácil só perguntar para o jogo. Não é verdade? Isso é sinistro. Mas é essa a tendência do ser humano. Porque parece que o Espírito Santo demora para responder, mas na verdade é porque a gente muitas vezes não quer ouvir o que o Espírito Santo está falando. Então, a inteligência artificial vai falar o que a gente quer ouvir. Né? Mais rápido. Até porque ela é treinada por nós. Né?
Mas, aliás, tu tem a inteligência artificial no WhatsApp. Se tu começar a conversar com ela ali, ela já leu todas as tuas conversas. Ela sabe o que tu gosta de ouvir. Ela vai te responder o que tu quer ouvir. Ela já sabe as conversas. Então, é isso que eu tô falando. Na real, ela já tá em todas as conversas. Tu pode incluir ela na conversa. Ela já tá na conversa. Na real, ela só não fala, tá ligado? Ela tá lendo tudo. Olha a doideira. E é muito mais rápido, só que não é assertivo. E, na verdade, talvez não seja tão rápido assim. A gente é que está vivendo uma ilusão. E aí entra a parte de perceber o Espírito Santo no dia a dia. Se você começa a incluir o Espírito Santo no dia a dia, você começa a viver aquilo que o Pai quer. E aí você acerta o alvo o tempo todo. Então, até para escolher se você vai fazer bife ou frango à milanesa, pode ser pecado ou não. Eu sei que eu tô falando uma coisa, tipo, muito aleatória, assim. Mas a verdade é que a gente pode o tempo todo acertar o alvo ou não. Claro, gente, que não vai viver de forma neurótica. Eu tô dando exemplos pra gente perceber que, por exemplo, assim, é bem engraçado. O Guilherme sabe todo dia o que eu vou fazer de almoço sem saber. Como é que é? O Guilherme sabe todo dia o que é que eu vou fazer de almoço sem saber. Como assim? Eu começo a fazer o almoço e ele falou, cara, sabia que eu tava sentindo que você ia fazer isso? Quase todo dia ele fala isso pra mim. O que é isso? Não, gente, ele conhece a mãe dele. Ele sabe o que tem no congelador, porque agora ele já faz parte da relação da casa, da divisão de comida ali, sabe tudo que tem, tá entendendo? Ele abre o congelador, fecha o congelador. Ele sabe, tem carne no congelador. Hoje a minha mãe vai fazer bife. Se ele sabe que tem frango e peixe, ele já sabe como que eu faria o frango. Ele conhece a mãe dele. E é esse lugar que eu tô querendo dizer. Não tô falando que vou pecar se eu fizer o frango. Não. O que eu tô querendo dizer é que a sensibilidade ao Espírito Santo é tão grande que até para decidir se você vai fazer frango ou macarrão, vai fluir. E aí você não corre o risco de errar o alvo e sim acertar o alvo. Só que enquanto nós não reconhecermos que todos os dias a gente acorda no automático, eu não sei se vocês, mas não é todo dia. Tem dia que eu acordo e falo com Jesus bem rapidinho. Mas tem dia que eu acordo, desligo o celular e quando eu vejo, eu fui só desligar o despertador, já levantei, já tô no WhatsApp. Tem dias e dias. E se eu não reconheço que eu erro o alvo e que eu sou pecadora tanto quanto o assassino, vai ficar difícil perdoar. Porque a gente consegue perdoar na medida que a gente reconhece o quanto a gente foi perdoado. E aí, a falta de perdão fecha totalmente os nossos ouvidos para a voz de Jesus. E não é uma sentença, mas é fato. Né? Tanto é que nosso trabalho com as ferramentas ali de SOSO sempre são a partir do perdão. Por quê? Porque a falta de perdão fecha o nosso coração, nos torna amargos. O espírito é doce, o espírito é leve. A gente acaba não conseguindo reconhecer a voz de quem nos criou, porque a nossa natureza está corrompida pela falta de perdão. Então, se a gente não reconhece o quão pecador a gente é, facilmente a gente não vai conseguir se colocar no lugar do outro que pecou contra a gente. E aí entra a nossa dificuldade de perceber o quanto o outro luta da mesma forma que a gente luta. São só coisas diferentes. Talvez a minha luta é contra a mentira e a luta dele é contra, sei lá, a traição. Mas é tudo a mesma coisa, tudo pecado. E aí eu não percebo que para mim tem sido difícil parar todos os dias e me submeter ao Espírito Santo, e aí eu tô ali dando quentinha pro morador de rua, fazendo não sei o que pro outro, errando um alvo atrás do outro, achando que eu tô abafando, que eu tô fazendo boas obras, enquanto o outro tá lá, mentindo, se arrependendo diariamente, eu tô achando que eu sou mais santa que ele. E aí, enquanto a gente não reconhece que, às vezes, faz coisas mais pra gente do que pro outro, porque assim, gente, quem se sente bem dando uma quentinha pro morador de rua? Eu me sinto bem. Quem se sente bem dando um abraço no outro? Quem se sente bem saindo para evangelizar? Mas Deus está te pedindo isso. Às vezes a gente faz essas coisas mais pra gente do que pro outro. E isso também é pecado. E aí a gente acaba não reconhecendo
o quão pecador nós somos e por isso a gente tem tanta dificuldade de perdoar. E o perdão, gente, é a chave da liberdade, é a chave para abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Sem o perdão, nós ficamos limitados. E aí entra a questão de não perceber que aquilo que os nossos amigos, os nossos irmãos, as pessoas que são, né, a nossa referência de irmão nessa terra fizeram contra a gente, porque fizeram. Todo mundo aqui já foi traído de alguma forma, alguma vez na vida, nem que fosse pelo amiguinho na escola que roubou a cadeira. E a gente não percebe que essas coisas vão ficando na nossa memória, no nosso subconsciente. E isso vai nos limitando a forma de perceber Jesus. E aí, às vezes, a gente não confia em Jesus e não sabe por quê, mas é porque uma vez a gente ia sentar na cadeira, o amigo puxou a cadeira e a gente caiu no chão. E se nós não buscarmos na nossa história o que aconteceu e perdoar as pessoas mais presentes e as pessoas mais distantes, isso vai nos limitando de perceber quem Jesus é como irmão, como amigo, como referência. Porque a gente tem uma visão distorcida e não é de proposital, porque conscientemente eu sei. Eu tô consciente, eu sei. Então, assim, quando eu percebo que eu tô com dificuldade de ouvir, perceber Jesus em alguma coisa, eu logo percebo, talvez é por isso, eu tenho que perdoar tal coisa. Mas eu acabo, de certa forma, entrando num automático, porque a nossa mente, isso aí é um estudo, é de fato científico, né? A nossa mente, ela faz caminhos. Então, sempre que a gente passa por uma situação, sei lá, um trauma de susto, a nossa mente, ela faz um caminho que é toda vez que eu levo susto, ela faz esse caminho. Sabe quando chove na rua de barro e a água faz aquele sempre mesmo caminho? Sabe? Então, assim, toda vez que chove, a água desce por ali. Né? Então, assim, toda vez que eu levo um susto, a minha mente passa para cá. Toda vez que eu sou traída, a minha mente passa para cá. Toda vez que eu recebo um abraço, a minha mente faz esse caminho. Nossa mente faz vários caminhos, coisas boas e coisas ruins. Só que o que acontece? Toda vez que eu presenciar um momento de traição, a minha mente, ela vai se condicionar para esse lugar. Se eu não encontrar esse lugar de onde foi que tudo começou, qual que é a raiz desse problema, eu não curo as minhas falhas, os meus pecados, que é o que me leva para longe de Deus. Então, por exemplo, assim, sei lá, quando eu tinha, sei lá, 18 anos, eu fui traída por um namorado. E aí, naquele dia, eu saí e bebi um monte. E aí, abriu a porta lá do alcoolismo, eu virei alcoólatra. Eu nem tô sendo traída, mas eu sou alcoólatra. Tô com 40 anos, sou alcoólatra. Se eu não descobrir o que me fez entrar, abrir essa porta do alcoolismo e perdoar esse, sei lá, namorado lá que me traiu com 18 anos, tá entendendo? Eu nunca vou conseguir ressignificar a mentira e perguntar, Jesus, onde você estava nesse lugar? E aí onde muitas vezes a gente trava e não ouve a voz de Jesus, não percebe onde é que Jesus estava, onde que ele estava naquele momento, por que ele não me impediu de passar isso? Se ele é bom, por que ele permitiu que isso acontecesse? Nós precisamos ouvir dele, do próprio Deus, mas primeiro nós precisamos nos perdoar por entrar nessa situação e depois perdoar aquele que de alguma forma nos feriu. Porque sim, gente, a alma, ela sente. Opa. A alma, ela sente, mas o espírito tem certeza. É uma convicção do nosso espírito sobre o que é, de fato, bom e o que não é. Não sei se vocês percebem, mas assim, ó, se você estiver ansioso, né, tipo, por algum motivo, alguém vem e ora por você, não dá uma paz? Se você tá na correria e aí entrou num lugar, tá tocando um louvor, não dá uma paz? Se você tá agitadíssimo e parou para conversar com uma pessoa que é mansa, não dá uma paz? Porque o seu espírito sabe que aquilo é bom. Ele sabe. Aquilo ali traz assim, ó, te volta pro centro. Opa, voltei.
conectou meu espírito de volta com o espírito de Deus. Ele tava meio, né, bagunçado, mas opa, conectou de novo. Então, assim, a nossa alma, ela sente. E a gente sente. E vão vir memórias, as coisas vão acontecer e vai mexendo mesmo com a gente. Por isso que é tão importante conectar primeiro o espírito. Nascer de novo. Entregar a vida para Jesus. Não tem como conectar o nosso espírito ao Espírito de Deus, reconectar, porque ele foi colocado pelo próprio Deus, pelo sopro de vida que ele deu lá no barro. Mas não tem como reconectar o nosso espírito sem entregar a nossa vida para Jesus. E aí o nosso espírito, ele sabe, porque ele está conectado ao mesmo espírito que soprou, deu vida. Então nossa alma, ela sente alegria, sente tristeza, se angustia, né? Nós somos um ser vivente, né? Mas o Espírito, ele sabe, ele tem certeza e ele confirma. Amém? Eu estava hoje num sepultamento de uma avó das minhas amigas, assim, e aí eu cheguei lá, eu fui falar com elas e sepultamento é um desafio, né, cara? E aí eu fui falar com uma pessoa, assim, né, que inclusive aí ela tá ouvindo a gente. Com certeza. Aí ela começou, cara, a me entregar uma palavra, assim, né, profética na hora, assim, né, eu fiquei, meu Jesus, assim, e tava fazendo muito sentido aquilo pra mim, e, cara, parece que a alma conectou de novo, assim. E pior que no final, na saída, eu recebi outra, assim, né? No mínimo, Se era para conectar. Parece que, cara, foi tipo, cara, alinhou assim, né? As coisas e aí eu não vi. Vai dizer que a bondade de Deus não persegue a gente, né? Meu Deus. Olha o que diz em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Alma e espírito. Juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A alma existe, a alma sente, mas o espírito tem certeza, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, o sopro de Deus, foi colocado em nós. Nós passamos a ser alma vivente, porque o Espírito de Deus habita em nós. E a palavra é a única coisa que pode separar a alma do espírito. Amém? Faz sentido? Por isso a gente precisa conhecer a palavra. Esse é mais um conselho. Lá em Romanos 10 diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Se nós não conhecermos a palavra, nós não vamos saber discernir o que de fato é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. É Romanos 10, 17. Porque o que acontece, né? Isso é uma coisa legal nas sessões ali que a gente faz das ferramentas de Sozo. A pessoa, ela é levada para uma conversa com a Trindade. Aí você pede para ela perguntar para Deus Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, por que ela está sentindo aquilo, por que ela está vendo aquilo. E aí ela fica achando que aquilo que ela está pensando é coisa da cabeça dela. Só que quem foi que criou a sua cabeça? Você chamou Deus para conversa. Então você sabe que você está na conversa com Deus. Você está pensando em muitas coisas. É simples de discernir. O que você está pensando vai contra ou a favor a palavra de Deus? Cara, se você está pensando vai contra a palavra de Deus, pronto. É carne.
É o próprio Satanás, é a própria carne, é a própria alma gritando. Agora, se você conhece a palavra de Deus, fica fácil discernir se é Jesus ou não. A gente precisa conhecer Jesus, conhecer ele na palavra, a história dele está toda ali. E hoje ainda está mais fácil, porque você pode não só ler a Bíblia, mas se você não estiver entendendo, você tem outras versões. Você tem não só outras versões, tem outras formas de, outras paráfrases sobre a história da Bíblia. A Bíblia ali é a mensagem, que é uma paráfrase, os versículos contados a partir de uma pessoa. Tem agora o Bible Project no YouTube, então assim, você pode ler o livro de Mateus e depois ver o resumo do livro de Mateus, de todos os livros da Bíblia e sobre todas as coisas. Se você colocar lá Bible Project português, Espírito Santo, vai contar quem é o Espírito Santo. Se você botar Bible Project Páscoa, vai contar a história da Páscoa. Tem tudo. Então hoje não conhecer a palavra de Deus é porque a gente não quer. A gente não botou como prioridade. Só que aí o que acontece? A gente quer dar certo na vida, a gente quer ouvir Deus, mas não quer procurar ouvir ele. É estranho, não é? Tipo, eu quero ouvir Jesus, eu não quero ouvir Jesus, porque eu não leio a palavra, eu não vejo o Bible Project, não acho que o Bible Project, mas eu tô falando, tipo assim, tudo que tem, que podia ter, a tecnologia nos ofereceu. Tem a Bíblia falada, não gosto de ler, lava a louça ouvindo a Bíblia. Mas se a gente não conhece a palavra, nós não vamos conhecer a essência da palavra, que foi a palavra encarnada, que é o próprio Jesus. Então, como que você quer ouvir Jesus sem ouvir Jesus? Não fecha a conta. Tá estranho. Porque sabe o que acontece? A gente tá querendo ouvir, sabe que Jesus? O Jesus é lâmpada mágica. Jesus que a gente esfrega, faz os 3 pedidos, ele vem, faz o que a gente quer e vai embora. E a gente continua vivendo a vida do jeito que a gente quer. Porque sabe o que acontece? Foi pregado pra gente um evangelho não sei qual que é a palavra, fugiu a palavra agora, mas o evangelho do cor-de-rosa. Então, assim, quando eu entregar a minha vida para Jesus, a minha vida vai melhorar, eu só vou fazer coisa boa, sua vida vai melhorar. Mas você acha que melhorar é na sua perspectiva, e não na perspectiva da eternidade. Porque, gente, se você trilhou 25 anos para o lado esquerdo e Jesus estava do lado direito, você vai ter que trilhar de volta para encontrar Jesus. Aí você começa a ouvir Jesus e Jesus começa a falar umas coisas que você não quer ouvir. Aí você para de ouvir Jesus e resolve parar no meio do caminho. E aí tudo bem, mas você não vai desfrutar da glória de estar do lado de Jesus ali. Então, assim, quando a gente começa a ler a palavra, é bom, mas é ruim. Porque a gente vai ter que olhar no espelho na hora que acordar para lavar o rosto. E aí quando você acorda, olha no espelho, lava o rosto, e lembra do que você leu na palavra? Lascou! Não é verdade? Mas se a gente começa a ler a palavra, olhar para o espelho e lembrar o quão ruim a gente é, se arrepender e começar a perdoar o irmão, a gente começa a viver o evangelho. E aí a gente começa a viver uma vida alegre. E a gente começa a viver uma vida leve. E aí a gente achava que era sobre nós, mas na verdade é sobre ele. Faz sentido? Ah, pega de vidro. E aí pensando nisso, né, lá em Jeremias ele escreve uma carta e nessa carta ele fala o que ele ouviu do Senhor, né? E aí ele num momento lá da carta ele diz assim, que o Senhor disse: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então assim, como que a gente busca Deus de todo o coração? Com certeza é lendo a palavra com toda a nossa fome. Com certeza é vindo realmente para uma comunhão como essa. Com certeza é frequentando os grupos toda semana. Com certeza é buscando ser discipulado. Tudo que você puder fazer para buscar Jesus, aonde você sabe que encontra, faça. Só que eu quero ir além desse conselho aqui. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Para um pouquinho agora.
Pensa na tua história, desde o dia que você nasceu. Agora pensa como ficou o teu coração quando algumas coisas mais graves aconteceram na sua história. Seja bem lúdico mesmo, imagina aquele coração desenhado e cada coisa que foi acontecendo na sua história. Você tinha um coração inteiro quando você nasceu. A partir do momento que você saiu ali da sua mãe, seu coração já estava vulnerável. O que foi acontecendo com o seu coração ao longo da sua história? Quando alguém te machucou, quando alguém te traiu, quando você se meteu onde não devia, quando você viu algo que não te fez bem, quando seu pai e sua mãe brigaram, quando seu pai saiu de casa, quando seu pai faleceu. O que aconteceu com o seu coração? Agora pensa como que está esse coração hoje. Pode voltar aqui comigo. Não tem como a gente buscar a Deus de todo o coração se a gente não tiver um coração inteiro. Porque ele não está falando assim, ó, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem com todo o pedaço do coração que te restou. Ele está falando com todo o coração. E se a gente não se permitir visitar os lugares mais doloridos da nossa história, pegar os caquinhos que ficaram lá atrás, a gente não vai encontrar Jesus de uma forma completa. E eu creio que é para esse lugar que o Senhor quer nos levar. E eu creio que o Senhor tem nos levado. A gente tem vivido algo nessa família assim de uma forma muito profunda, muito sobrenatural. Eu tenho visto de fato cada pessoa aqui se abrindo para entrar nesse lugar de intimidade. Cada um no seu tempo, no seu ritmo. Mas todo mundo que está aqui eu tenho visto. De verdade. Cada vez mais. Só que só depende de cada um. Tem coisa que ninguém vai poder fazer por você. Só você sabe o que é que te machucou. E talvez nem você saiba, sabia? Tem traumas que são tão profundos, que estão no nosso subconsciente, que a gente não lembra. Eu fui descobrir algo que aconteceu comigo na minha infância, no momento de terapia, depois de adulta, porque meu cérebro deletou. De tão traumático que foi. Só que Deus pode nos levar nesse lugar. E eu creio que o Senhor está chamando a gente para ser curado de forma completa na alma. E catar todos os pedacinhos do nosso coração. Que daí a gente vai poder buscar ele de todo o coração. O coração vai estar meio remendado, tá tudo certo, mas tá ali todo o coração. Lá em casa os pratos quebram uma facilidade, né, Lucas e Guilherme? E o Tiago cola todos, tá? A não ser que não dê para colar, mas ele cola. Pô, aqueles pratos bonitos da Espanha, sei lá de onde que aqueles pratos são que a gente ganhou. Pô, os pratos bonitão, né? Não dá para jogar fora, né? Um prato daquele deve dar para vender por uns 300, 400 reais cada prato. Eu vou querer jogar fora? Vou jogar nada. O Thiago cola. Assim, ele fica com uma marquinha ou outra, mas ele tá inteiro. Eu consigo comer nele. Então, assim, o nosso coração, ele pode estar inteiro. E eu creio até que vai além do prato. Porque quando a gente decide, de fato, buscar os pedaços do nosso coração e se permitir, de fato, ser curados, através das relações, através de um momento de intimidade com o Senhor, através de uma ministração facilitada como um souzo, por exemplo, tem várias formas de buscar os caquinhos do nosso coração. Só um pouquinho. Eu creio de verdade que se a gente quiser remontar todo o nosso coração, o próprio Senhor vai fazer questão
de tirar o nosso coração de pedra, que quebrava, e dar um coração de carne, que se cortar, morreu. Mas a gente precisa estar disposto a entregar esse coração para receber um novo. E aí, quando a gente busca ele de todo o coração, ele arranca esse coração de pedra que estava em cacos, em frangalhos, e dá um coração novo, de carne, onde não quebra mais, só pulsa. Amém? Fala. Não, eu só queria falar que a gente estava falando do coração, né, e tal. Eu pensei num exemplo muito bom disso, que é um corte, tipo uma ferida, assim, né, um corte. Quando você corta o braço, assim, para você fazer o braço voltar ao normal, né, você vai precisar de sutura, remendar, costurar, né, e tal. E não é só remendar, porque se você só remendar e não tratar ele, tipo, passar, sei lá, pomada, muito bom, spray e tal, vai começar a apodrecer e aí vai ficar pior do que já estava. Muito tá bom. Muito bom, gente, isso é muito bom, porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem um encontro com Jesus e Jesus, ele mostra onde estão os cacos. A gente vai lá e busca até, né? Então, assim, por exemplo, meu problema, um dos cacos do meu coração foi um relacionamento, sei lá, com a minha mãe, tô dando um exemplo. Eu nunca tive nenhum problema sério com a minha mãe, mas só para ficar claro aqui, né? Então, eu fui lá, perdoei, pedi perdão, busquei o caco, botei de volta. Remendou. Mas se eu não cultivar essa relação e esse lugar de cura, eu sei, gente, que tem relações que não tem mais como restaurar. Ou a pessoa já faleceu, ou a pessoa mudou de cidade, ou a pessoa não quer restaurar, também não tem o que fazer. Mas o que importa, na verdade, é até onde nós estamos dispostos a restaurar aquilo que ficou para trás. Tem coisa que depende da outra pessoa e tá tudo bem. Mas aquilo que depender de mim, eu vou até o fim. Porque eu preciso ser curado. Eu preciso de restauração. Em Provérbios, Provérbios 4:23, diz assim, ó: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Agora olha por quê. Porque dele procedem as fontes de vida. E é o que acontece. A gente não aprende que precisa guardar o coração quando a gente nasce. A gente aprende conforme a gente vai crescendo, se os pais forem ensinando, se a gente se converte no encontro com Jesus e lê essa palavra. E aí, nesse meio tempo, já escangalhou um monte de coisa lá para trás, que não guardou. Às vezes não aprende. Mas do dia que aprendeu em diante, ok, começa a guardar o coração. E guardar o coração não é fechar o coração. É guardar. Então, assim, tem hora que eu guardo o copo no armário, mas tem hora que eu tiro para usar. Eu não fechei ele lá, não inutilizei ele, porque às vezes a gente fica com esse coração inútil, que não se relaciona com mais nada, com mais ninguém, porque machucou, vou guardar meu coração. Não vou me envolver. Isso não é guardar o coração, isso é fechar o coração. Mas se a gente não aprende a guardar o coração, nosso coração vai lascando. E aí a gente precisa voltar nesses lugares onde o coração lascou e restaurar o coração. Amém? Tá fazendo sentido? Bom, então vamos lá, vamos rever. Dê atenção aos seus sentimentos, mas não dê ibope. Reconheça os seus erros, se arrependa, Jesus é a referência perfeita. Perdoe. A alma existe e sente, mas o espírito tem certeza. Conheça a palavra, busque de todo o coração. Fique em silêncio, talvez você fale demais. Às vezes a gente não ouve Jesus porque a gente não está ouvindo mesmo, gente, só está falando. Falando. E Jesus vai fazer o quê? Vai ficar falando junto? Ele é um gentleman, ele não vai perder tempo de ficar batendo boca. Então, às vezes, o que está acontecendo é que a gente está falando demais e ouvindo de menos. E pode ser que Jesus esteja falando há um tempão. Só que você está tão barulhento que você não está ouvindo. Lá em Tiago tem um conselho, né? Vocês sabem
estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Dá para a gente usar esse texto aqui em alguns contextos, né? Mas o contexto que eu quero trazer são dois. Um é, você pode ouvir Jesus no seu secreto. Mas não dá para você chegar no secreto. O Thiago já fez uma pergunta aqui uma vez, né? Que se você estivesse numa sala com Jesus, você entraria nessa sala com uma lista de perguntas, de coisas para falar, ou com uma folha em branco para anotar tudo que ele tem para dizer? Né? E eu acho que é esse o contexto. Então, assim, para de falar um pouco, para de pedir um pouco. Aprende a ficar em silêncio mesmo. Você entra num lugar assim, ó, põe uma musiquinha, nem música cantada, porque música cantada, quando vê a gente tá cantando a letra, não tá ouvindo nada, né? Mas põe um soulzinho, música instrumental. Fica em silêncio. Fala assim, fala comigo. Aí você fica em silêncio e ouve Deus, tá vendo? Deus tá falando. Então, assim, às vezes a gente precisa ficar em silêncio para ouvir. E às vezes, quando a gente tá em silêncio e uma criança começa a gritar, Deus fala. Às vezes eu tô assim, ó, vou dar um exemplo do que Deus falou para mim agora, só nesse minuto. Tenha o coração como de uma criança. Alegre-se. Dá para tirar muita coisa daí, não dá? Porque a gente tem que estar com o coração sensível. Ele está falando o tempo todo, a folha está balançando, ele está falando através da folha balançando. Seja flexível. Dá para pirar muito, gente. É coisa da minha cabeça? Não é. É o meu anseio de ouvir o tempo todo. E se a gente não fica em silêncio, só fica falando, a gente não percebe os pequenos detalhes de tudo que ele quer te mostrar. Para que você perceba. E aí você olha assim, cara, o que Jesus estaria falando para mim agora? Aí você fica, pode ser que isso aqui, pode ser que isso aqui, pode ser que isso aqui, pode ser que isso aqui. E aí ele tá tentando falar e você tá tentando adivinhar o que é que ele tá tentando falar. Né? E outra coisa que eu acho que é muito válida aplicando esse texto. Jesus fala através dos irmãos. E aí, às vezes a gente marca para falar com o irmão, e aí a gente quer falar porque a gente está cheio de problema, e aí a gente quer falar porque a gente precisa de ajuda. Mas daí a gente chega e só fala. Aí deu tempo, foi embora e pronto. Isso aí. O que Jesus falou? Não sei, eu sei que eu falei um monte de coisa que eu queria falar. E Jesus fala através dos nossos irmãos. E às vezes ele fala coisa que a gente não quer ouvir através dos irmãos. E nós precisamos aprender a ouvir e discernir se é carne ou se é espírito. Se faz parte do conselho dele ou não. Amém? E por último, não menos importante, porque não tem uma ordem aqui, né? É o que eu realmente acho que vai fazer total diferença também. Não que as outras não façam, né? Mas é promover Jesus na nossa relação. Tá com frio? Meu, é só para ficar silêncio pra gente poder ouvir. Nós precisamos promover Jesus na nossa relação. Sabe para onde que a gente precisa promover? A gente precisa promover ele de irmão mais velho para amigo. Porque nem todo mundo é amigo. O Guilherme pode ser meu filho, mas pode não ser meu amigo. Promover Jesus na relação de irmão mais velho para amigo. As minhas irmãs são minhas irmãs, mas não necessariamente elas podem ser minhas amigas. Eu posso só tratar elas como irmãs. Nasceram da mesma mãe, mesmo sangue, a gente tem alguma coisa em comum, mas não vou compartilhar minha intimidade com elas. A amizade é o lugar, na verdade, de hierarquia mais, como é que eu posso dizer? Não é principal, é tipo elevado, né? Sei lá qual que é a palavra, né? Porque é o nível mais alto da relação. É o ápice da relação.
Porque tem gente que tá casado, tem intimidade, dorme na mesma cama, mas não é amigo. Ter o meu marido como meu melhor amigo, cara, é tipo surreal. E eu nunca achei que isso seria possível. Ter a minha mãe como uma amiga. Ter o meu filho como um amigo, parceiro. Agora, se a gente não coloca Jesus nesse lugar, a gente não desfruta, na verdade, de tudo que ele veio nos oferecer. A gente reconhece ele como o nosso irmão mais velho, como uma referência, a referência perfeita, a gente reconhece ele como Deus, a gente reconhece ele como divindade, a gente reconhece ele como a pessoa que faz milagres, mas a gente não desfruta de uma relação de intimidade. Então, eu creio realmente que um dos lugares mais sublimes que a gente pode desfrutar no nosso relacionamento com Jesus é colocar ele nesse lugar de intimidade. Porque somente amigos de verdade conhecem os anseios mais profundos do nosso coração. Quando deixamos Jesus ocupar o lugar de amigo, abrimos o nosso coração e ouvimos para o nosso coração e ouvimos também para participar das suas conversas. Então, assim, se eu coloco Jesus nesse lugar da relação, eu desfruto de forma completa de tudo que ele veio me oferecer. E aí eu tenho a oportunidade de desfrutar de uma amizade verdadeira, sincera e segura. Que talvez nem todas as nossas amizades nessa terra conseguem fazer isso. Às vezes é sincera, mas não é segura. Às vezes é, né? Porque são nossas lutas, somos seres humanos, né? Então, diante de tudo que eu falei, né? Eu creio que quando a gente encontra lugar, né? Para se arrepender, para perdoar, né? Para dar atenção de fato para aquilo que a gente está sentindo, sem de fato dar ibope, né? E buscar de todo o coração, encontrar na palavra de fato quem é Jesus, conhecer ele, se relacionar com ele, ficar em silêncio, aprender a ouvir ele. Isso tudo vai nos levando para uma relação de amizade. E aí a gente entra no ápice da relação. E aí você não só fala, mas ouve. E existe essa sensibilidade, a gente restaura de forma completa os nossos ouvidos, os nossos olhos, nosso coração para essa relação de intimidade com Jesus. Amém? Feche os teus olhos, deixa eu orar para vocês. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. Obrigada, Jesus, por nos dar essa oportunidade de ter você não só como uma referência, não só como um irmão mais velho que nos dá acesso à mesa do Pai, mas por termos a oportunidade de sermos amigos, amigos íntimos, onde não só falamos das nossas intimidades, mas podemos ouvir de forma profunda as suas intimidades também. Eu peço, Jesus, que você vá no mais profundo do nosso ser, nos ajude a encontrar na nossa história os pedaços dos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a encontrar nas nossas relações um lugar seguro para curar mesmo de forma completa o nosso coração e sermos totalmente restaurados na relação contigo, na relação uns com os outros, na nossa relação com o Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, eu peço que você nos leve para um novo nível de intimidade, reconhecendo quem você é. Amém e amém. Amém. Gente, a gente vai voltar a fazer, né, os atendimentos, as sessões de SOSO, né? A maioria do pessoal da igreja já participou, já fez as ferramentas, mas a gente vai fazer de novo com todo mundo que quiser fazer. Não é obrigado, né? Mas eu creio que é um caminho para a gente, de fato, restaurar a nossa alma. Então, eu vou mandar lá no grupo de avisos essa semana o link, e quem quiser passar de novo pelas sessões, tem algumas pessoas que ainda não passaram, algumas que já passaram, né? Quem quiser passar pela sessão, preenche lá o link, a gente vai agendar um tempo. Exige um tempo mais longo, né? Assim, ferramentas, a sessão vai durar uma média assim de
2 horas, mais ou menos, mas eu creio que é um lugar bem legal para a gente buscar os caquinhos do nosso coração e restaurar muita coisa da nossa história, assim. Eu, toda vez que sou ministrada, né, a gente participa, eu e o Lucas, a gente participa do ministério, e toda segunda-feira a gente tem mentoria, tem tutoria, assiste sessões de outras pessoas. Cara, eu acho que não tem uma vez, né, que a gente entra que a gente não é, assim, absurdamente ministrado, de chorar mesmo, é ranho, é tipo, Deus vai entrando nos lugares mais profundos lá, e olha, é muito doido, assim, como o Senhor tem curado coisas que eu não fazia nem ideia, que me limitavam de perceber a presença, né? E eu creio que é um caminho que o Senhor quer. Para mim, igreja saudável é igreja curada, né? Então, assim, se a gente quer de fato ser uma igreja saudável, onde pessoas chegam aqui e são encontradas por esse amor, eu acho que o primeiro passo que a gente precisa dar é se permitir ser curado para curar. Amém?